Bom dia, boa tarde a todas, a todos que estão com a gente. Hoje é uma alegria ver essa tela cheia aí de gente interessada em discutir ciência de ponta aqui com o professor Marcelo Gleiser. É a terceira vez já que ele nos dá a honra de voltar aqui no Instituto Capivara Cultural para falar de temas que nos são tão caros e tão importantes, né? Sempre trazendo atualidades científicas. Para quem não me conhece, eu sou Ana Marta, sou diretora do Instituto Capivara Cultural. Tenho aqui ao meu lado o Gustavo também, que é o nosso diretor de comunicação, e o Bruno, que trabalha com o atendimento ao aluno, atendimento aos professores. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, é só mandar e-mail ou WhatsApp para a gente, vão ser atendidos pelo Bruno. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem. É, Nós estamos hoje recebendo aqui o Marcelo para falar das muitas formas de inteligência, né? Vegetal, animal, humana, planetária, artificial, extraterrestre. E essa é uma novidade que Marcelo tá trazendo lá da Itália, ele que recentemente se mudou dos Estados Unidos para a Itália para montar lá. Ele vai falar mais sobre isso, mas brevemente montar lá o que a gente chama em inglês de think tank, né? Um centro de fomentação de conhecimento e de troca de ideias entre cientistas, neurocientistas e pensadores aí de ponta que estão preocupados em pensar a condição humana, né? Pensar nosso passado, eu costumo dizer passado, presente e futuro ali, dentro daquela ideia de um tempo espiralar, né? Que a professora Leda Maria Martins nos ensina. Então, Marcelo está aí imbricado nesse estudo do nosso presente, passado, futuro, futuro, passado, presente. E dentro dessa parceria que fizemos com ele está trazendo para a gente aquilo que é discutido lá num grupo pequeno, né? Então vocês estão tendo acesso hoje terão acesso hoje a ideias de ponta mesmo, ideias que pouca gente está falando, pouca gente está ainda discutindo, né? Isso é conversado lá e a ideia é democratizar esse acesso às ideias, ao conhecimento que é produzido lá na Ilha do Conhecimento. Esse é o nome do projeto, do novo projeto do Marcelo, The Island of Knowledge. Tem site, tem tudo. A gente depois coloca aí no chat para vocês. E creio que é uma iniciativa muito boa de ampliar cada vez mais esse debate, essa conversa. A gente vai querer eh, ouvir de vocês também. Então, a aula vai ser estruturada, são 3 horas de aula, a gente vai fazer um intervalo às 11h20, um intervalinho de 10 minutos, voltamos às 11h30 para intervalinho para o café, para a água, para o banheiro, voltamos às 11h30. E a última meia hora da aula vai ser reservada às perguntas de vocês, para vocês poderem interagir com o professor Marcelo Gleiser, aproveitar que ele está aqui, disponível. Eu vou pedir só, como é muita gente, nós tivemos quase 100 pessoas inscritas aí para essa aula hoje, 99 para ser bem exato. Vou pedir que vocês mandem as perguntas no chat e a gente vai filtrando as perguntas e repassando para o Marcelo para poder fazer essa conversa no final com ele, meia hora, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Capivara Cultural, a gente tem o site, que é o www.acapivaracultural.org.br. Lá tem os nossos outros cursos, as nossas oficinas, todas as nossas iniciativas de cursos, oficinas, na área de literatura, a maioria, e nessa área de pensamento, repensar a humanidade também, que é onde entra essa parceria com o Marcelo. A gente já teve também o Siddhartha Ribeiro aqui com a gente nessa área. Então, estamos muito interessados nessas ideias novas também que vêm por aí, né? Na inteligência artificial, tudo isso.
Temos também newsletter e temos no nosso site um acervo literário disponível gratuitamente, com muito material. É só acessar lá. E no nosso Instagram também, quem quiser seguir a gente no Instagram também, tem sempre novidade acontecendo, sempre tem aulas abertas, aulas gratuitas, tem eventos presenciais aqui em São Paulo, né? Organizamos várias coisas aí. É isso, eu vou passar a palavra para o Marcelo para não tomar muito tempo. Marcelo, a bola está contigo. Ok, obrigado, Ana Marta. Bom dia a vocês, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, quem sabe. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu acho que essa é, como a Ana Marta falou, é a terceira vez e provavelmente vão haver outras também. E o que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente do que eu fiz anteriormente, porque anteriormente eu estava realmente dando aulas, vamos dizer assim, baseadas em coisas que são parte de um conhecimento acumulado meu de décadas, né? Só que, como a Ana Marta mencionou, eu, nos últimos 2 anos, eu venho criando um, como em inglês chama think tank, né? Que é um nome meio arrogante, mas basicamente a ideia é um centro de desenvolvimento do pensamento humano com, no meu caso, a intenção de repensar a condição humana e de aprimorar o florescimento humano. Eu acho que eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês quando eu digo que nós aqui é um nós, a espécie humana, não só nós que estamos aqui, sei lá quantas pessoas estão aqui hoje, mas nós todos, os humanos que vivem nesse planeta, a gente está passando por um momento extremamente difícil. Ah, e é uma dificuldade que não é local, uma dificuldade que é global. Ela tem, obviamente, particularidades locais, né? Cada comunidade, cada país tem sua dinâmica, suas complexidades, mas, pela primeira vez na história, a gente não pode mais separar cada um de nós, cada um, a nossa história individual, da nossa história coletiva, né? E isso força a gente a pensar um pouco ou repensar um pouco a condição humana. E é exatamente por isso que eu criei esse centro de conhecimento, que eu chamo na verdade, o nome dele é em inglês, porque é uma coisa mundial, chama The Island of Knowledge, que em português é a Ilha do Conhecimento. E o website desse lugar é theislandofknowledge.com, então uma palavra só, né? E vocês lá podem entender um pouco melhor as várias coisas que a gente faz. Dentro das coisas que a gente faz, a que realmente nos diz respeito, é esse centro de desenvolvimento do conhecimento humano. Então, o que que a gente faz? A gente, 3 vezes por ano, eu escolho um tópico e eu reúno aqui 6 convidados meus, que são cientistas de várias áreas diferentes, filósofos, escritores, artistas, jornalistas, tem um pouco de tudo, eu faço uma boa mistura, líderes religiosos, políticos, dependendo do tema, e a gente passa uma semana em imersão, discutindo as várias, vamos dizer assim, facetas desse tópico que é escolhido. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é um pouco um resumo do que a gente discutiu no final de outubro do ano passado, que é sobre a questão da inteligência, né? O que que é inteligência? E é então isso que eu vou conversar com vocês, um pouco das ideias minhas e de todas as outras pessoas que participaram durante uma semana aqui em outubro. E fora esse conteúdo, a gente está gerando também um podcast, ou até mais de um, na verdade, esses podcasts vão ser em inglês, mas vão ter subtítulos em português. E a gente também está gerando um vídeo que meio que resume um pouco o que que é. A gente chama de IOK, Island of Knowledge. IOK, eu estou bem. Ah,
que resume um pouco o que a gente vai fazendo a cada uma dessas semanas, ok? Então tá. Então, se vocês tiverem mais perguntas sobre os detalhes aqui, eu vou contando, mas eu posso também contar quando eu abrir a minha apresentação, porque eu dediquei os dois primeiros slides da apresentação justamente a isso. Então, deixa eu começar aqui. Ok, muito bem. Então, a questão que a gente se colocou, que é uma questão que é bem mais complexa do que parece, é a questão do que é inteligência. Então, a gente fala, pô, aquele cara é muito inteligente. Por quê que aquele cara é muito inteligente? O que a gente quer dizer quando a gente usa essa palavra para qualificar uma pessoa ou uma decisão, né? Então, uma coisa que a gente fez aqui, quando a gente se reuniu, que foi muito interessante, a gente fez o que eles chamam de uma word cloud. Uma word cloud é quando você pede a uma inteligência artificial para definir, tipo o ChatGPT, né? Para definir o que é inteligência e quais são as palavras que são mais usadas nesse contexto de inteligência, né? Então, quando a gente pediu isso para a inteligência artificial, na verdade foi o ChatGPT, basicamente o que apareceu como as características mais básicas da inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas de uma forma eficiente. Essa é uma das coisas mais assim. Então, a ideia de que inteligência é sobre resolução de problemas, sobre eficiência, sobre melhora de produtividade, sobre estratégias dedicadas a um ganho específico, né? E a gente falou, interessante, esse tipo de inteligência, né? O cara é bom em matemática. Por que ele é bom em matemática? Ah, porque ele é o primeiro a entregar a prova e ele só tira 10, né? Então, a capacidade de resolver problemas, né? A eficiência em resolver problemas, né? E a gente tem uma definição de inteligência que é completamente diferente dessa, que é uma definição que a gente vai falar hoje, né? Que sim, é óbvio que uma pessoa que tem a capacidade de resolver problemas de matemática é uma pessoa que tem um dote para isso, né? Sem a menor dúvida. Mas será que é isso que é só inteligência, né? E você depois começa a pensar, e os animais? Os animais são inteligentes? Como que a gente define a inteligência de um animal, né? Existem outros tipos de inteligência que a gente não está nem contemplando ainda direito quando a gente fala sobre inteligência, né? Então, o que a gente fez? A gente dividiu essa conversa sobre inteligência de várias formas diferentes e a gente meio que categorizou essas formas de inteligência. Então, você tem as plantas. Será que as plantas são inteligentes? E se forem inteligentes, que tipo de inteligência é esse quando a gente fala numa inteligência das plantas? Porque, afinal de contas, né, a gente, quando fala em inteligência, a gente imediatamente coloca a mão na cabeça, né? Aquela coisa, é o nosso cérebro que é a fonte da inteligência, né? A planta não tem cérebro, né? Bactérias não têm cérebro. Será que bactérias podem ter algum tipo de inteligência, mesmo sem terem um cérebro, sem terem neurônios, né? Então, a questão é como realmente repensar um pouco a natureza da inteligência, de forma que a gente possa incluir outros tipos de inteligência que são diferentes daquela definição padrão de eficiência na resolução de problemas, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, deixa eu ver se eu consigo passar os meus slides, olha aí. Então, isso aqui é uma foto que foi tirada no Oratório de Barotoli, que é onde a gente tem essas nossas reuniões, que é a minha casa agora aqui na Toscana,
E é um lugar absolutamente fantástico, porque eu dei muita, muita, muita sorte achando esse lugar. Não foi isso que eu estava procurando há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás agora, quando eu comecei a procurar um lugar aqui, mas esse é um lugar que tem origens no século XIII. Século XIII, moçada, 800 anos atrás, em torno de 1250, né? E tem toda uma história fascinante do esse oratório de Barotoli, que começou no século XIII, né? Mas o que importa para a gente aqui é que no século XVI, em torno de 1550, mais ou menos, quase a idade do Brasil, um nobre italiano, um conde, construiu uma igreja para abrigar esse quadro que tem aqui atrás. Infelizmente, a televisão de apresentação está cobrindo ele, que é um quadro da Maria, né, da Madonna, com Jesus, que é um quadro do século XIII, que supostamente é um quadro que tem a capacidade de fazer milagres, né? Então, segundo a história aqui desse lugar, no século XVII, o bispo de Siena sancionou 39 milagres que aconteceram nessa igreja, nesse oratório, e isso tem muitos séculos atrás, né? E tem toda uma outra história nesses últimos séculos, mas o ponto é que agora a gente restaurou a igreja, estava meio abandonada, a gente restaurou a igreja e transformou nesse lugar que é um centro de encontros entre várias pessoas, tá? Então, por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo um neurocientista que é o diretor do departamento de estudos psicológicos de Dartmouth College, que é a universidade onde eu leciono nos Estados Unidos há 33 anos. O nome dele é Peter Tse, e ele é um especialista na natureza da inteligência. Então, uma das coisas que ele faz, que é uma coisa absolutamente fantástica, o laboratório dele tem um monte de polvos, porque ele está estudando a inteligência do polvo, que é um animal incrivelmente inteligente. Talvez alguns de vocês tenham visto o documentário que teve espetacular, né? O Meu Amigo Polvo, na Netflix, que conta a história dessa relação desse cara da África do Sul com esse polvo. De qualquer forma, o Peter não está fazendo documentário na Netflix, ele está fazendo experiência sobre a natureza da inteligência, então está ele ali apresentando. E aqui nesse grupo, aqui à direita, você tem mais pessoas, mas aqui nessa imagem você tem essa daqui, é a Mônica Galiano, com a camisa vermelha. Ela é uma bióloga especializada em plantas e ela estuda exatamente a ideia da inteligência das plantas, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse aqui é um dos maiores filósofos sobre a mente do mundo, chamado Evan Thompson, e eu tive o privilégio de escrever um livro com ele recentemente, chamado O Ponto Cego, que vai sair no Brasil, espero que em breve. Aqui, meio que coberta, é a Amanda Gefter. Ela é uma jornalista especialista em ciência aqui nos Estados Unidos. Aqui não, lá nos Estados Unidos. Ela escreve para Nature, escreve para várias revistas de impacto e tal. Esse aqui é o Adam Frank. O Adam Frank é um astrobiólogo, que é um grande amigo meu também, mas ele é um astrobiólogo interessado na questão da inteligência extraterrestre. E ele é, sem dúvida, um dos maiores especialistas no mundo nisso. Está aqui o Peter, porque essa aqui é uma outra imagem. E essa aqui é uma especialista em sabedoria do Sudeste Asiático, especialmente o Japão, e também sobre a China, sobre Tai Chi, e sobre taoísmo, sobre Zen budismo, etc, etc. Então, isso é só um pedaço do grupo, não é o grupo inteiro. Então, a gente discute, apresenta ideias, fica falando, e o que eu vou falar um pouco hoje para vocês é sobre o que a gente aprendeu, algumas das coisas que é impossível resumir uma semana nesse tempo curto, mas o que a gente aprendeu nesses dias. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a questão das plantas, né, que é a coisa mais estranha de todas elas, né? Assim, planta inteligente, a gente em geral não atribui nenhum valor de inteligência a uma planta, né? Porque quando você atribui um valor de inteligência a alguma coisa,
você imediatamente começa a pensar o seguinte: se um animal ou alguma criatura viva, seja lá planta ou animal, tem inteligência, isso, de uma certa forma, dentro da nossa perspectiva humana, eleva essa criatura a um patamar em que a gente não tem só uma interação de uso e abuso, mas é uma interação que tem um contexto moral também. Então, a ideia de que você tem uma entidade que está viva, né? Que tem um projeto de vida, né? E que mesmo assim a gente trata como sendo uma coisa inerte, não viva, está errado moralmente. Então, uma das pessoas no mundo que trabalha nisso é a Mônica, que é uma italiana que morou muito tempo na Austrália e passa muito tempo na floresta amazônica também, aprendendo com os nativos do Brasil e da Colômbia e do Peru. E ela fez experimentos incrivelmente interessantes no laboratório dela lá na Austrália, em que ela fez assim: ela pegou uma planta, que na verdade era um tipo de ervilha, e ela colocou a planta num labirinto, um labirinto que tinha uma bifurcação, tá? Então a planta podia crescer para a esquerda ou para a direita, ou nas duas direções. Mas aí o que ela fez? Ela colocou num dos lados do labirinto, na direita, ela colocou um ventilador que fazia um barulho de vento e começou a observar o que as plantas, essas ervilhas, iam fazer se elas iam responder a esse estímulo externo, né, do ambiente, né, na verdade, esse barulho do vento, ou se era completamente irrelevante para as plantas esse tipo de estímulo. E aí ela colocou também o barulho de água caindo junto com o barulho do vento. Okay? Então você tem aquele barulho do ventilador em um dos lados e você tem a água, o barulho da água caindo, a chuva. E o que aconteceu? As plantas escolheram crescer na direção desse estímulo ambiental, do ruído do vento e do ruído da água, consistentemente. Ou seja, elas captaram esse estímulo e cresceram na direção desse estímulo. Ela repetiu isso com luz em vez de água, e a mesma coisa aconteceu. Isso se chama fototropismo, né? Movimento na direção da luz. Aí ela fez uma coisa muito interessante. Ela tirou a água e tirou a luz e só ligou o ventilador. E as plantas escolheram também ir na direção da onde estava esse estímulo desse vento. Então, o que tem sido descoberto com relação à natureza dessa estranha inteligência das plantas? As plantas elas podem perceber ruído de alguma forma, através talvez de vibração, ninguém sabe exatamente como. Elas têm uma memória, e elas têm uma memória a esse estímulo, porque, que nem o Pavlov fez com o cachorro, né, que sempre dava comida para o cachorro e tocava a campainha ao mesmo tempo, né, assim, aquela coisa, né? Então a campainha fica sendo associada à comida. Aí, quando você só toca a campainha, o cachorro já começa a salivar, porque sabe que vem a comida, porque os dois estão sempre juntos, ou seja, existe uma correlação entre essas duas coisas, né? O ruído da campainha e a presença da comida. As plantas também criam ou têm uma percepção dessa correlação entre o ruído do ventilador e a presença de água ou luz, que são duas coisas que as plantas precisam para existir. Então, essa capacidade de perceber o ambiente e de interagir
com o ambiente, recebendo informação, porque tudo é com relação à informação, né? Da mesma maneira que quando você senta na mesa, você olha para o seu prato de comida, porque você quer ver o que você vai comer. Isso daí é uma troca de informação, né? A comida está lá, você vai receber essa informação, os seus olhos vão captar isso, o seu olfato vai captar isso, e o seu cérebro vai dizer, eu adoro feijoada, ou vai dizer, eu não gosto de feijoada. Então, existe uma interação com o ambiente que faz com que isso aconteça. As plantas têm uma relação parecida, ou seja, no sentido de que elas são capazes de perceber os estímulos ambientais e de reagir com relação a isso. Então, para você reagir, você tem que transformar informação em ação. Isso é extremamente importante e não é nada trivial. Porque uma coisa é você receber a informação, outra coisa é você receber a informação, tem água lá, e você processar essa informação e transformar essa informação em ação. Eu vou crescer para esse lado porque a água está para lá. Né? E outra coisa que foi descoberta, nesse caso não pela Mônica, mas por outras pessoas, é que numa floresta existe uma espécie de inteligência coletiva. Como assim? A floresta, por incrível que pareça, tem uma hierarquização em que as árvores mais velhas têm controle sobre as árvores mais jovens. Então, uma pesquisadora chamada, o nome dela é Patrícia Simard, o sobrenome dela, se não me engano, o primeiro nome é Patrícia, ela descobriu que as árvores numa floresta trocam informação através de uma rede subterrânea de canais que são feitos de fungos, né? Então, é como se fosse uma espécie de metrô subterrâneo que existe na floresta, em que as árvores todas não só têm as raízes delas, mas das raízes saem esses fungos e criam toda essa relação entre as árvores todas. E ela demonstrou que existe um fluxo de compostos químicos que vai na direção dessa rede, de uma direção para outra, de forma que existe uma troca de informação através dessa troca de elementos químicos. Então, por exemplo, se você tem uma floresta e existe uma praga que ataca uma das árvores, essa árvore que tem essa praga, ela manda informação e as outras árvores, primeiro, mandam mais alimentos na direção dela, que é uma coisa absolutamente inacreditável para mim, mas foi comprovado isso. E, fora isso, se depois de algum tempo a árvore não consegue vencer essa praga, as outras árvores fecham os canais de informação de forma que a praga tenha mais dificuldade em se propagar na direção delas. Outra coisa que acontece é que existe, aparentemente, nessas florestas, o que essas pessoas botânicos que trabalham com isso chamam de árvore-mãe, que meio que controla assim o fluxo de informação da floresta. Então é meio como se vocês viram aquele filme Avatar, né, em que você tem aquela árvore que controla a vida naquele planeta lá, Pandora, né? É mais ou menos isso. Então, por que isso é fascinante? Isso é fascinante por vários motivos. Primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante sobre as plantas, que é a seguinte: as árvores existem aqui no planeta Terra há mais ou menos uns 300 milhões de anos. 300 milhões de anos, tá? A gente, nós, seres humanos, eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco, a gente está aqui só há 300 mil anos. Então, as árvores estão aqui há um fator de 1000 vezes mais tempo do que nós. Dentro dessa perspectiva, é óbvio que se as árvores sobreviveram durante 300 milhões de anos, elas desenvolveram estratégias evolucionárias para poder sobreviver incrivelmente eficientes. Por isso que elas ainda estão aqui.
Porque uma das coisas básicas na teoria da evolução é que, se você não se adaptar a ambientes que estão sempre em transformação, você vai ser extinto. Então, obviamente, essas aves, especialmente aves em florestas, elas têm que ter uma inteligência coletiva que permita que elas se adaptem a mudanças bruscas de comportamento. Então, você tem um lado evolucionário da planta em si, que sobrevive com pouca água, com pouca luz, etc., como você também tem que ter uma inteligência do grupo, né? E essa inteligência, obviamente, não tem nada a ver com ter um cérebro e neurônios, né? É um outro tipo de inteligência que está sendo manifestada de uma forma completamente diferente. Então, quando se fala sobre isso, a gente tem que pensar que talvez aquela definição que a gente costuma usar para a inteligência, né, não seja a definição mais generalizada que a gente pode ter. Existem outras maneiras de se pensar sobre inteligência. Então, indo um pouquinho na direção da inteligência das plantas para a inteligência dos animais, né? Bom, aqui essa imagem ficou um pouco borrada, infelizmente, mas você tem aqui supostamente os 10 animais mais inteligentes, né, que existem aqui no planeta Terra, né? E alguns deles, obviamente, são conhecidos. Então, você tem o polvo, que o meu amigo Peter Dszak estava aqui, estuda, o porco, que supostamente é muito inteligente, o corvo, que também é muito inteligente em termos de criar estratégias, em termos de saber contar um pouquinho, até 5, se eu não me engano, certos tipos de pombos, né? Um pequeno roedor, um tipo de papagaio, elefante, os chimpanzés, os, os, os golfinhos, os orangotangos. Quando a gente fala de esses animais são inteligentes, né? A gente tem sempre uma metáfora muito interessante escondida nessa história toda, né? De que, essencialmente, o cérebro é uma máquina, né? Que a gente pode reduzir inteligência ao funcionamento do cérebro e das partes que estão ligadas a ele, né? Então, você tem a córtex frontal, que eu vou falar sobre daqui a pouco, você tem a córtex visual, que fica atrás da cabeça, você tem os lobos temporais, cada uma dessas partes do cérebro tem uma função da mesma forma que uma máquina como essa aqui, né, um mecanismo de um relógio, essencialmente, tem várias partes também. Essas partes, cada uma delas tem uma função, e juntas essas partes todas têm uma performance, né, que no caso do cérebro seria a nossa capacidade de compreender e se comportar dentro de uma realidade externa, de forma que a gente possa sobreviver, né? Porque é fundamental a gente entender isso, né? No caso das plantas e no caso dos animais, da maioria dos animais, com certeza, mas talvez não todos, a gente não tem ideia. A gente sabe que todas as estratégias que a gente chama de estratégias inteligentes estão ligadas com a questão da sobrevivência, né? Então, um animal, um predador, desenvolve uma estratégia de caça, tá? O tigre, né, que vai pegar lá o antílope, ele desenvolve uma estratégia de caça de forma que ele seja bem sucedido para ele poder comer, né? Então, você não pode caçar sem estratégia, porque você não vai pegar nada, né? Os caçadores humanos sabem disso muito bem, os pescadores humanos sabem disso muito bem também. Então, tanto no caso dos predadores quanto no caso dos animais que são herbívoros, a inteligência tem a ver com sobrevivência, né? Então, se a gente deixa esses animais sofisticados, multicelulares de lado por um momento, e a gente pensa na vida mais simples que existe, né? Qual é a vida mais simples que existe? São seres unicelulares, bactérias, né? Essencialmente. Então, estudos
que se interessam pela inteligência de uma bactéria. Você fala, mas como que uma bactéria pode ser inteligente? Então, aqui no lado direito, aqui embaixo, a gente tem uma imagem de uma colônia de 100 mil Escherichia coli, né, que é aquela que a gente conhece bem quando dá poluição, né, e tal nas águas, né? Por exemplo, se você é do Rio, nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou nos rios lá de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, que também se conhecem bem, se moram lá, você fala muito dessa E. coli, né? E. coli, deu E. coli e tal. Essa bactéria, que é uma bactéria, vão ser unicelular, né? Como todas as outras bactérias, elas têm uma capacidade incrível de interagir com o meio ambiente. Então, por exemplo, se você pega uma solução líquida, em que você tem um pratinho assim, né? Um pratinho circular e tal, em que você coloca mais glucose, mais açúcar num lado do pratinho, e você coloca as bactérias no outro lado do pratinho, você vai ver uma coisa aqui muito interessante, que se chama quemotaxi, que é o seguinte: essas bactérias, elas são capazes de perceber a presença desse açúcar. A gente chama isso de um gradiente de alimentos, né? Então você tem uma coisa que vai a quantidade, né, a densidade de açúcar vai crescendo e com isso ao longo desse caminho, né, vamos dizer de um ponto ao outro nesse pratinho, as bactérias então percebem a presença, ou seja, elas têm uma interação direta com o ambiente. Da mesma forma que as plantas, elas decodificam essa informação sensorial e, mais incrivelmente ainda, elas se alinham na direção dessa concentração maior de açúcar e nadam naquela direção para poder comer, para poder sobreviver coletivamente. Então, o animal mais simples que existe, uma bactéria, um ser unicelular, também tem uma relação fundamental com o meio ambiente. E não só a capacidade de perceber o que está acontecendo, né? No caso aí, o que está acontecendo é comida, como de transformar essa capacidade de perceber essas coisas em uma ação voluntária. Então, está se falando aqui de autonomia. Autonomia é uma coisa fundamental ligada com a vida. E o que a gente mostrou ou descobriu durante essa semana é que você não pode separar inteligência de vida. Todo ser vivo, das bactérias, a nós seres humanos, ou quem sabe outros seres extraterrestres, que é uma coisa que eu vou falar lá no final, tem uma inteligência ligada fundamentalmente e primordialmente à capacidade não, à vontade de querer sobreviver. Então, a inteligência é, de uma certa forma, uma capacidade de você perceber o ambiente em que você vive, recebendo informação desse ambiente, decodificando essa informação. Então, você recebe a informação, você decodifica essa informação e você transforma. Isso é que é incrível. Você, então, usa essa informação e transforma ela em uma ação motora para você se dirigir na direção em que você vai poder, em geral, encontrar mais comida, começando do mais simples. Essa capacidade, a gente chama isso de viabilidade. Viabilidade significa a capacidade de sobreviver através dessas interações com o meio ambiente. Começam na forma de vida mais simples e vão indo. Você tem uma cadeia de complexidade, né, em que essas capacidades de interação com o ambiente e de ação ou reação
a informação que você recebe do ambiente vão ficando cada vez mais sofisticadas. Mas tudo começa com essa percepção de que você está vivo, e essa percepção varia, obviamente, eu não tenho a menor ideia, ninguém sabe exatamente o que é uma bactéria, a reação de uma bactéria quando ela acha, opa, olha lá, beleza, vamos lá que aqui para a direita tem açúcar. Ou de uma planta que fala, olha, o sol sempre vem dali, então eu tenho que me orientar naquela direção, mas aí tem uma invasão da floresta e eu tenho que me defender, né? Então, a gente não tem a menor ideia do que está se passando na capacidade, no processo, né? Em como essas entidades vivas processam essa informação, mas a gente certamente sabe que todo ser vivo tem essa autonomia de poder se orientar na direção daquilo que facilita a sua habilidade de estar vivo, né? E o propósito aqui no sentido de que eu quero continuar a viver. Então, eu não posso parar de comer, porque se eu parar de comer, eu não vivo mais. Então, o meu propósito é você habilitar uma função que permite com que você continue a existir, né? E esse é o propósito. Todo ser vivo, com raríssimas exceções, quer continuar a viver. E vamos dizer assim, capacidade incrível da matéria viva permanece um mistério, mas certamente é um fator universal em todas as criaturas vivas, né? Porque, de uma certa forma, a vida é uma, é uma reunião de fatores tão complexos que, uma vez que uma entidade material se torna viva, ela quer continuar viva. E ela vai fazer isso da melhor maneira que ela pode, né? E à medida em que você vai avançando nessa cadeia de complexidade, né, das criaturas, você vai encontrando uma diversificação das estratégias com que esses animais querem continuar a viver, né? Então, obviamente, o que uma bactéria faz, o que uma pessoa faz para se manter viva são coisas bem diferentes, mas existe um ponto de conexão aqui, que é o fato de que nós também temos que comer, né? E a gente desenvolve estratégias para poder comer. E quanto melhor comer, melhor ainda, né? Então, no caso, a gente chegou a uma organização social complexa em que a gente trabalha para poder ter dinheiro, para poder comprar comida, para poder comer, né? Ou a gente vai no restaurante, mas para isso a gente tem que ter dinheiro, então a gente tem que trabalhar. Então, existe toda uma complexidade de uma relação entre o ambiente em que a gente vive, o propósito que faz com que a gente consiga sobreviver e as estratégias que a gente desenvolve para se manter vivo. Tudo isso combina, né? E todas essas formas de percepção do meio ambiente são percepções que têm a ver com o que a gente pode chamar de inteligência. Então, inteligência não é necessariamente só ligada a essa, vamos dizer assim, capacidade de resolver problemas, ela é essencialmente relacional. A inteligência nasce da relação entre uma criatura viva e o ambiente em que ela existe. E você não pode separar uma coisa da outra, né? E essas duas coisas são juntas. Então, você não pode só falar em inteligência no cérebro, porque muito dessa relação que a gente tem com essa interação do ambiente, né, ambiental, não vem do cérebro, vem do corpo, né? Então, por exemplo, pensa só, vocês agora estão me ouvindo, vocês estão me vendo,
Vocês estão sentados, vocês estão sentindo calor, provavelmente estão no Brasil, eu aqui está no inverno, então está frio. Essas percepções ambientais são captadas pelo corpo, pelos nossos órgãos, são levadas ao cérebro, e o cérebro integra tudo isso e cria o que a gente pode chamar da sensação de estar vivo, de estar presente, de estar no mundo. Estar no mundo, essa percepção de estar no mundo, de estar vivo, é a essência do que significa viver. Isso é universal. A bactéria não vai, obviamente, não vai desenvolver esse pensamento da forma como a gente está desenvolvendo agora, mas ela tem a percepção, de alguma forma, de estar no mundo. Porque é nesse mundo que, deixa eu voltar para lá, porque é nesse mundo em que ela vai encontrar comida que ela precisa para poder permanecer nesse mundo, né? Então, isso é uma coisa absolutamente universal da matéria animada. Ok. Continuando. Vamos então falar um pouquinho da história de como que a vida evoluiu, porque uma coisa que eu não falei para vocês, né, mas eu já falei em outras apresentações, é que a história da vida na Terra começou há pelo menos 3 bilhões e meio de anos, tá? 3 bilhões e meio de anos. E a Terra existe há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então, vamos tentar manter... Se você tiver um blocozinho aí do teu lado, ou um papel, escreve esses números para mim aí, por favor. A Terra surgiu, números aproximados, 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos atrás. A vida surgiu aproximadamente há 3,5 bilhões de anos atrás. Okay? Esses dois números são muito importantes. Quando a vida surgiu aqui na Terra, ela veio em formas de seres unicelulares. Tá? Uma célula viva. Feito a que eu mencionei agora da E. coli, mais simples ainda. São células procariotas, que eu acho que a E. coli pode ser também, mais células simples, né? E durante praticamente 2 bilhões e meio de anos, ou quase 3 bilhões de anos, a vida ficou meio que por ali, nessas bactérias, seres unicelulares, né? Só aproximadamente há 530 milhões de anos atrás, então olha o pulo, de 3 bilhões e meio para 500 milhões de anos, então 3 bilhões de anos, essencialmente, a vida era unicelular. Então, que vida era essa? Era aquela coisa que eu falei, bactérias que percebiam o meio ambiente, respondiam aos estímulos desse meio ambiente, se locomoviam na direção de onde havia alimento nesse meio ambiente e sobreviviam. E metabolizavam energia de alguma forma, através da comida, através da luz do sol, eventualmente. Algumas bactérias descobriram, ou pelo menos, se não descobriram, elas tiveram uma mutação e viraram fotossintéticas, ou seja, elas descobriram que o sol podia trazer a energia que elas precisavam para metabolizar comida. Então, olha só que incrível isso. Nesse processo de fotossíntese, que aconteceu há mais ou menos 2 bilhões e meio de anos atrás, as plantas começaram a jogar. As plantas não, eram o que a gente chama de algas cianoverdes, né? Então, cianobactérias. Então, elas eram essencialmente seres unicelulares que começaram a jogar uma quantidade enorme de oxigênio para a atmosfera, porque isso faz parte da fotossíntese. Muito CO2, gás carbônico, vai virar oxigênio. Isso mudou, depois de bilhões de anos, mudou a composição da atmosfera. A atmosfera ficou mais rica em oxigênio. E aí, há mais ou menos 550 milhões de anos atrás, houve o que a gente chama da explosão do Cambriano, que é quando a vida começou a realmente se diversificar, ficar multicelular, e uma série de animais estranhos, vou mostrar umas imagens aí, começaram a surgir. E dentro desse processo de evolução, aquela inteligência primitiva das bactérias de ser capaz de perceber o meio ambiente,
reagir a esse meio ambiente e se locomover na direção da comida, ou seja, essa ideia de relacionamento com o meio ambiente foi se tornando cada vez mais sofisticada, mas estava sempre lá. Então, as primeiras formas de vida que a gente tem notícia desse período ediacariano são as esponjas, que também não têm neurônios, né? Mas elas recebiam a comida e, obviamente, sobreviveram. Até hoje a gente tem esponjas aqui. Então, o que elas fazem funciona para sobreviver. Então, o que aconteceu? Dentro dessa explosão aí do Cambriano, né, começaram a surgir, eventualmente, os primeiros animais com uma rede pré-neuronal. Tá? Então, não era ainda um neurônio feito que a gente tem no nosso cérebro, mas era uma rede de nervos, de enervações dentro da superfície, na superfície da pele, ou sei lá, que elas tinham na superfície do corpo, do tronco, seja lá o que for, de forma que elas pudessem perceber o meio ambiente também. Então, esses primeiros animais com neurônios se desenvolveram em vários outros. Então, os animais mais antigos que surgiram nesses 550 milhões de anos atrás, os corais, as anêmonas e as, tipo, como é que eles chamam? Água-viva, né? Os vários tipos de água-viva, são os nossos mais antigos descendentes que não têm neurônios, mas têm uma relação, uma rede de enervação que é capaz de sentir o meio ambiente. Daí você tem um outro grupo que evoluiu e que se transformou nos nematodos, né? Nas minhocas, nos insetos mais simples, nos caranguejos. Daí você tem um outro grupo que evoluiu para os peixes, os tubarões. Você tem um outro grupo que evoluiu para os dinossauros, depois para os roedores, os primatas e, eventualmente, nós. Cada uma dessas transições na complexidade do elemento aqui, da criatura viva, levou a uma transformação também da capacidade desse animal de perceber o ambiente e se relacionar com ele. Sempre, obviamente, com o primeiro objetivo sendo permanecer vivo. Então, por exemplo, você tem nesses primeiros tipos de animais, né? Você tem uma enervação, né? Como nesse caso aqui das anêmonas ou das estrelas do mar, né? Que elas percebem o meio ambiente, se locomovem, né? De alguma forma. Você tem aqui água viva, né? Isso aqui é uma medusa, na verdade. Se locomovem de alguma forma, sempre com o mesmo interesse, ou de comer ou de não ser comido. Essa é a grande dualidade da vida, né? Você tem que comer e você não quer ser comido. Então, a rede neuronal vai se complexificando de forma a poder atender essas duas necessidades, que é eu preciso comer para viver e eu não posso ser comido, senão eu não vivo. Né? E esses animais todos aí, também tem o ouriço, etc., são animais que não têm neurônios ainda, não têm essa enervação centralizada que vai com os dendritos e tal, mas são animais que têm uma percepção do meio ambiente mais sofisticada, bem mais sofisticada do que as bactérias que a gente estava conversando antes, né? Então você vai tendo esse crescimento nessa sofisticação. E à medida em que você vai tendo esse crescimento nessa sofisticação, quanto mais sofisticado o predador, mais sofisticada tem que ser a presa, porque senão você tem um desequilíbrio, né? E um predador que é muito sofisticado come todas as presas, aí não sobra mais presa para o predador também morre. Então, se o tigre tivesse 100% de sucesso quando caçasse lá as gazelas, os antílopes, não ia mais ter antílope, porque eles iam matar todos os antílopes, e aí eles iam morrer também. Então, esse jogo da vida é um jogo entre essa dualidade de viver
e de continuar vivo, né? O que que eu preciso para viver e o que que eu preciso para não morrer, em termos de ser atacado por alguma outra criatura que quer me comer, né? Isso é sempre assim. Mesma coisa com as plantas. As plantas que são comidas pelos herbívoros desenvolveram essa capacidade dual de tanto atrair alguns desses animais. Então, por exemplo, as flores precisam de polinadores, né, as abelhas e tal, então elas atraem esses insetos polinadores, e os morcegos também são polinadores, porque elas precisam se reproduzir, né? Mas, por outro lado, se você comer todas as flores, você não vai mais ter flor. Então, as flores, algumas delas, desenvolveram também essa capacidade de se defender desses predadores, né? E assim você tem cada vez mais, o jogo vai ficando cada vez mais complexo, né? Você vai de jogo de dama para um jogo de xadrez, nesse jogo da vida. Deixa eu ver aqui se eu... Então, olha só que interessante que foi acontecendo. Aos poucos, essa sofisticação dos animais foi forçando uma sofisticação esse aparato neuronal que está ligado com a capacidade de se manter vivo. Então, você tem um bicho que é feito essa anêmona que está aqui, tá vendo? Então, você tem que ter uma boca que é capaz de abrir ou de fechar, né? Porque você quer a boca aberta quando você tem comida chegando, e você quer fechar a boca quando você não tem comida, ou você já está satisfeito. Então, você precisa ter células que têm a capacidade sensorial de perceber que existe alguma comida chegando nos meus tentáculos. Então, essas células vão sentir essa comida chegando, vão se manifestar e transmitir essa informação de uma para outra, de forma que, eventualmente, vai chegar nas células que controlam a abertura dos músculos que abrem a boca para o que está no tentáculo ser digerido. E, eventualmente, quando você tem o estômago está cheio, você tem que ter células que detectam a presença de comida no estômago, de forma que elas possam fechar a boca, né? Então, fechou a boca fechada e, assim, o animal pode, então, digerir aquilo que comeu. Então, repara aí que você tem agora uma separação entre as células que estão detectando o ambiente, tem comida, e as células que estão operando o aparato metabólico do corpo do animal, né? Então, aos pouquinhos, essas coisas vão ficando cada vez mais importantes. E, obviamente, as células que detectam que tem que abrir a boca são diferentes das células que detectam que tem que fechar a boca, né? Então, você tem que ter tanto a excitação dessas células, passando essa informação, vai lá, abre lá rápido, e a inibição, fecha aí, porque não precisa mais, né? Então, existem essa conversa, vamos dizer assim, que é uma troca de informação entre essas células, vai ficando cada vez mais sofisticada, né? E na história da vida, é interessante que as formas que dominavam o início da vida eram formas que a gente chama de radiais, ou seja, em que você tem feito aqui na esquerda, em que você pode ir em várias direções, todas as direções possíveis, né? Feito um polvo, por exemplo, tem uma forma radial, né? E você tem essa outra forma, que é a nossa forma, na verdade, em que você pode ir para a esquerda ou para a direita, né? Principalmente nesse caso aqui, a nossa é um pouquinho mais complicada por causa da rotação das pernas e tal, mas que você podia olhar para a esquerda, olhar para a direita e tal. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? 600 milhões de anos atrás, a maioria absoluta dos animais eram animais que tinham o início do que a gente pode chamar de reflexo,
né, que percebia o ambiente e se contraía ou se abria para receber comida, ou se fechava quando tinha algum predador, né? E eles eram todos radiais. Eventualmente, depois de 50 milhões de anos, começaram a surgir esses bilaterais, em que você tinha o lado direito e o lado esquerdo, mas não tinha olho, não tinha nada disso ainda, né? E você vê que interessante que os primeiros que eram radiais, eles se desenvolveram, por exemplo, no que hoje a gente chama das anêmonas. Você tem as palmeiras, tem uma série de outros vermes que também têm essa forma. Os cogumelos também são radiais, mas são só 1% dos seres vivos de hoje. A maioria absoluta, 99%, são os bilaterais, que têm uma simetria para o lado esquerdo e direito, como nós temos também. Então, é, houve primeiro só os radiais e, eventualmente, houve uma bifurcação e surgiram esses dois tipos diferentes de comportamento, e só os bilaterais é que têm um cérebro, pelo menos um cérebro mais óbvio, né? É... Ok. E aí, quando houve a explosão do Cambriano, né, mais ou menos 500 milhões de anos atrás, essa imagem aí é uma imagem meio sofisticada. A gente não sabe se era exatamente assim, mas a gente sabe que 550 milhões de anos atrás, 530, quando houve a tal da explosão do Cambriano, a explosão do Cambriano é o Big Bang da biologia. De uma certa forma, é quando a diversidade da vida explodiu na Terra, né, por uma série de motivos, dentre eles a abundância do oxigênio na atmosfera, mas não só isso, também o fato de que não estava muito frio, nem muito quente, tinha muita água, e realmente foi nos oceanos em que a gente observou isso, e você tem uma série de animais aqui. Olha só, esse desenho, basicamente, ele quer simplesmente representar essa explosão da criatividade da vida nesse ambiente aqui submarino. Não só animais, vejam lá, as plantas também, tá vendo? Mas você tem o Nautilus, né, que é famoso, uma série de outros animais que vão eventualmente evoluir para se tornar os animais que nós conhecemos hoje. Mas o interessante é que foi nessa época aí do Cambriano que os primeiros olhos começaram a aparecer. E eram olhos como se fosse uma experiência, entendeu? Tipo, você tem um cientista louco que fala, ok, obviamente, é uma vantagem gigantesca se você puder ver o que está acontecendo, porque repara a diferença entre os nossos sentidos. Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas vamos lá. O tato é muito bom, mas é extremamente limitado no seu alcance, né? Você só consegue, com o tato, entender o que está acontecendo se você tocar aquela coisa, ou se você estiver tocando alguma coisa, né? Mas não tem um alcance muito grande. O alcance do tato termina nos limites do teu corpo, né? E, essencialmente, isso era o que aconteceu no início da vida. As esponjas e tinham essa inervação, e, na verdade, os primeiros seres radiais, né, que tinham essas inervações, só podiam perceber a realidade através desse tato. Aí você tem o olfato, né? O olfato já consegue, quando você cheira, você já consegue perceber coisas um pouco mais longe, mas você não vai sentir o cheiro de uma rosa a 50 metros ou a 100 metros, né? Mas, com a visão, você tem um alcance gigantesco. Eu olho aqui para a minha janela, eu estou vendo uma montanha lá longe que está, sei lá, pelo menos 1 quilômetro de distância. Então, com isso, você tem um radar de sobrevivência muito mais eficiente, né? Porque você consegue agora perceber tanto um amigo quanto o inimigo a uma distância muito maior, ou a presença de uma comida ou outra, né? Então, a visão é extremamente importante de uma forma evolucionária, porque ela ajuda o bicho que tem essa capacidade de ver a sobreviver de uma forma muito mais eficiente. Mas que visão, né? Que olho? Bom, se você já viu imagens de olhos de uma mosca, ou de uma aranha, ou de um tubarão, ou de um gato, ou de uma pessoa, você vai ver que são maneiras de se olhar para o mundo muito diferentes, né?
E esses experimentos todos com a visão vieram justamente dessa época aí, em que esses primeiros bichos, né, muitos deles, a maioria deles não existem mais, esse cientista louco que chamado evolução, não era um cientista louco, nem Deus, mas uma evolução que basicamente brincou com essas possibilidades diversas de você ter uma possibilidade de captar luz no seu corpo, né? E se você consegue captar a luz no seu corpo, você então recebe essa informação que veio de muito longe, né? E com isso você tem uma percepção do meio ambiente que é muito mais eficiente. Esse aqui é o ponto, né? E foi o que aconteceu aqui com esses bichos, né? Então, essa explosão do Cambriano permitiu essa expansão da complexidade da vida, porque uma vez que você tem não só a capacidade tátil ou olfativa, mas também visual, você tem que ter um centro de organização dessa informação sensorial toda. E aí é que você começa a ter essa centralização da capacidade de detectar e processar a informação, que a gente hoje chama de cérebro, né? Mas é uma coisa que vai surgindo aos poucos. Uma minhoca não tem cérebro, né? Então, esse aqui é o ponto. Então, quanto mais sofisticado vai sendo a capacidade de perceber o ambiente e de se relacionar com esse ambiente, mais sofisticado tem que ser a central de percepção e de processamento dessa informação, né? Esse aqui é o ponto. Então você vê que coisa incrível, que isso é uma coisa muito fantástica, né? Que a evolução da vida e a evolução da complexidade da vida foi acontecendo junto com a transformação que o planeta Terra foi tendo, né? Então eu falei aí das bactérias que existiram durante quase 3 bilhões de anos, quase que sozinhas aqui, né? Mas elas também foram transformando a, a composição da atmosfera para ficar mais rica em oxigênio, e com isso, a vida teve a capacidade de se tornar mais complexa, e à medida em que a vida foi ficando mais complexa, ela precisou de órgãos mais complexos, né? Então você tem uma coisa que é meio que fechada sobre si mesmo, né? Aquela imagem do Ourobouro, né? A cobra que come o próprio rabo, né? A vida vai ficando mais complexa porque os órgãos que esses animais vivos têm vão ficando mais complexos, e com essa complexidade crescente da vida, dos órgãos e do meio ambiente, você tem um desenvolvimento neuronal cada vez mais sofisticado. Então, tudo isso vem gradativamente e são bilhões de anos de história, né, para você chegar ali. Então, um exemplo que é muito famoso disso tudo, né, é a história dos dinossauros. Eu sempre gosto muito de falar dos dinossauros porque bom, eles são animais mitológicos, né, na nossa história, vamos dizer assim. A gente nunca encontrou um dinossauro de verdade, porque simplesmente eles desapareceram há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. M-A-A, Ma, não é a Ma que a gente fala, sei lá, de mamãe, oi, Ma, milhões de anos atrás, tá bom? Essa é uma maneira de abreviar aí o tempo. Então, a gente sabe que os dinossauros existiram durante 100 milhões de anos, por aí. Para pensar nisso um segundo. Os dinossauros existiram durante 100 milhões de anos. Volta a comparar com a nossa presença aqui na Terra. A gente está aqui há 300 mil anos. Então, os dinossauros existiram aqui no planeta Terra durante muito, muito, muito mais tempo do que nós. E a gente não tem a menor evidência de que os dinossauros eram capazes de vamos dizer assim, de uma evolução ou de uma complexidade cognitiva que a gente possa chamar de alta inteligência, no sentido que a gente usa para falar sobre, vamos dizer, seres humanos e alguns outros animais hoje. Talvez eles tivessem,
mas eles certamente não chegaram a construir prédios ou escrever sinfonias ou poemas ou radiotelescópios, etc. Então, ou seja, houve, não sem a menor dúvida, uma explosão no desenvolvimento da inteligência. Os dinossauros já tinham, né, como os répteis ali, tinham um cérebro, então essa capacidade neuronal toda já estava meio que centralizada ali, radiando para todo o corpo do dinossauro, aquela coisa que eu falei antes, né? Não se pode separar inteligência entre corpo e mente, né? Essas coisas são todas completamente conectadas, né? Mas a centralização dos neurônios, eles também já tinham, e a capacidade de ver também. E mesmo com toda essa dança da vida aí de 100 milhões de anos de existência, a gente não sabe se os dinossauros desenvolveram uma capacidade cognitiva muito superior a uma cobra moderna ou a um lagarto, né? Só em filme, né? A gente tem lá os velociraptors lá do Parque Jurássico, né? Que eram incrivelmente inteligentes, mas a gente não sabe se realmente isso era assim mesmo ou se era só o Michael Crichton que tinha essas ideias, né? E obviamente os filmes lá do Steven Spielberg. O ponto então é que, mais uma vez, eu vou ressaltar isso porque é muito importante. O fato da vida existir durante muito tempo em um determinado planeta, no nosso caso aqui na Terra, não necessariamente leva a uma capacidade cognitiva ao nível humano. Não existe, isso é uma coisa que todo mundo confunde muito, não existe um objetivo, um vetor que fala se existe vida em algum lugar, essa vida eventualmente vai virar inteligente, é só uma questão de tempo. Porque olha o que aconteceu aqui na Terra durante a maior parte da existência do planeta, em que já existia vida, né? Mais de 3 bilhões de anos de vida aqui, a inteligência ficou ao nível dos dinossauros e dos mamíferos ali. Então, a história da vida mais recente, que eu vou falar daqui a pouco também, não pode ser confundida com o fato de que certamente é uma questão de tempo, é só esperar que um planeta, se tem vida, vai ficar inteligente. A gente não sabe disso, né? Então, os dinossauros são um ótimo exemplo, que eles ficaram aqui 100 milhões de anos e não construíram um foguete, ou descobriram a penicilina, ou mesmo máquinas capazes de captar as suas presas de uma forma mais sofisticada, né? Então, tempo não significa que vai levar à inteligência. Isso é uma coisa muito importante da gente manter em mente. Mas, certamente, a sofisticação da relação da criatura viva, seja lá um dinossauro, um ratinho, uma minhoca ou uma bactéria, essa sofisticação certamente cresceu muito à medida em que o tempo foi passando aqui na Terra. Porque quanto mais sofisticado for o animal e a sua relação com o meio ambiente, maior vai ser a chance desse animal sobreviver. Então, a motivação fundamental da vida é o propósito de se manter vivo. Então, autonomia, a capacidade de você, independentemente, poder se mover numa direção ou noutra para poder achar onde está a comida. Então, a autonomia tem a ver com a escolha. Você escolhe. A planta lá da Mônica escolheu ir para a direita porque é para lá que tinha água ou luz, né? Então, essa capacidade autônoma de escolher é fundamental. Uma pedra não tem autonomia. Uma pedra não está viva. Ela é um pedaço de matéria lá que é inerte. Ela vai ficar lá até a erosão e fazendo coisas com ela, diminuindo ela, transformando montanhas em areias, mas não existe uma intenção, uma intencionalidade, um propósito numa pedra, mas existe numa bactéria, numa minhoca, numa águia, obviamente num ser humano.
né? E isso é muito, muito importante. Ninguém sabe, isso é uma pergunta, aliás, o nosso próximo encontro aqui, que a gente vai ter agora em março, é sobre o que é vida. A gente começou com a natureza da inteligência e o próximo vai ser sobre o que é vida, né? Porque essa transição, como que a química, nesse planeta pelo menos, conseguiu, há 3 bilhões e meio de anos atrás, ir de matéria inerte para matéria viva, matéria sem propósito para matéria com propósito, matéria sem autonomia para matéria com autonomia, matéria sem qualquer tipo de sofisticação orgânica para uma matéria orgânica com a capacidade de se reproduzir e, eventualmente, de interagir com o ambiente e, eventualmente, bem mais para cá, de criar coisas novas, né? Essas são perguntas totalmente permanecem em aberto. É importantíssimo a gente pensar sobre isso, né? Como que a matéria se tornou viva e como que essa matéria viva cresceu na sofisticação dela a ponto de poder um dia, olha nós aqui, vocês aí no Brasil, sei lá onde vocês estão, eu aqui na Itália, a gente ter criado tecnologias capazes de nos permitir desenvolver conhecimento e trocar esse conhecimento através da linguagem, né? Isso é um pulo gigantesco da inteligência ou da comparação entre os dinossauros ou entre os pássaros, que também tem uma forma de comunicação. A linguagem é extremamente importante, né, nessa questão da inteligência, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas o ponto é que a gente não pode separar a história da vida e a história da inteligência num planeta da inteligência da história desse próprio planeta. Essa é uma coisa fundamental. Então, as duas coisas são completamente entrelaçadas. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente for falar sobre, ok, então aqui está a Terra, planeta com vida, e os outros planetas, né? Que tipo de vida vai aparecer por lá? É nessa hora que a gente tem que levar as lições que a gente está aprendendo aqui, com o que a gente sabe hoje da Terra, para poder extrapolar, pensar, sonhar, criar possibilidades do que poderia ser uma vida em um outro planeta. Essa imagem que está aí, que vocês estão vendo, né, que é um desenho, obviamente, supostamente daquele asteroide que caiu há 66 milhões de anos atrás, na península de Yucatán, no Golfo do México, que o Trump quer chamar de Golfo da América, entre outras coisas, mas deixa isso para lá. No Golfo do México, na península de Yucatán, esse asteroide de mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro, viajando a 20 mil quilômetros por hora, se chocou, né, e criou uma devastação ao nível global. Então, como que é possível que uma pedra de 10 quilômetros é capaz de mudar um planeta inteiro, né? Essa pedra é capaz de fazer isso porque a energia do movimento dessa pedra, viajando a 20 mil quilômetros por hora, é tão grande, que ela é maior do que se a gente detonasse todas as bombas termonucleares que existiam no clímax da Guerra Fria, mais de 5 mil delas, multiplicasse essa energia por 100 mil, não é igual à energia dessa pedra. Ou seja, esse choque mudou o planeta Terra por inteiro, de uma forma global, rápida. Assim, foi uma coisa absolutamente cataclísmica. Levantou tanta poeira que cobriu o planeta inteiro com uma nuvem de poeira, o sol não podia mais brilhar na superfície, as plantas começaram a morrer, muitas delas, os dinossauros, que são répteis de sangue frio, também morreram. Então, foi essa colisão que causou a extinção dos dinossauros, e meio 60% a 70% de toda a vida na Terra foi extinta por causa dessa colisão. E sobraram quem? E sobraram algumas plantas submarinas, alguma vida no mar, e na terra, roedores, os primeiros mamíferos mais simples também sobraram, alguns nematóides também, tipo algumas minhocas e outras coisas do gênero. Ou seja, essencialmente,
a história da evolução da vida na Terra passou por um reset ali. Alguém puxou um botão de reset e as coisas recomeçaram. E a história da inteligência também teve uma profunda transformação nesse momento aí, porque foi aí que os dinossauros deixaram de dominar a vida e os mamíferos começaram a dominar a vida. E essa transformação foi muito importante porque foi ali que a capacidade da inteligência, em termos de processamento de informação, explodir, começou, né? Então, é tipo uma outra história. Então, aquela coisa que eu falei antes, né, de que a inteligência é a nossa capacidade de perceber o ambiente em que a gente existe e reagir a esse ambiente, que é a maneira que as bactérias e os seres humanos fazem, ela passa por um botão de reset, aí um momento de renovação extremamente profundo. Eu acho que a gente chegou agora no nosso intervalo, é isso?